Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Mateus 24. Mateus 24. Todos acharam aí? Amém. Eu queria ler com vocês Mateus 24, 42. Primeiro. Deixa aberto aí que a gente vai ler mais. Vamos ler juntos. Mateus 24, 42. Portanto, vamos ler todos juntos. Acharam aí? Amém. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Palavras de Jesus, mais uma vez. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Amém? Nós cantamos aqui, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. Nós estamos chamando esse dia. Nós estamos clamando por esse dia. Nós estamos implorando por esse dia. Maranata quer dizer, ora vem Senhor Jesus. E por que estamos falando isso? A pastora teve um sonho essa noite sobre o arrebatamento. Então ela logo cedo, era cedo ainda, para domingo era cedo, né? 9 horas da manhã, ela ficou ainda esperando, às 9 horas da manhã ela ligou em casa, falou com a pastora Ana Paula que ela tinha tido um sonho sobre o arrebatamento e que era importante nós falarmos sobre isso hoje aqui na igreja. E nesse sonho a pastora fala que era exatamente pouco isso que a gente viu aqui. Isso passou na televisão, não sei quem acompanhou a novela da Record, que tinha essa série sobre o anticristo, o final dos tempos e tal. Essa foi uma filmagem da Record, que foi passado, na época foi um condensado disso, só essa parte do arrebatamento. Mas tem muitos outros lugares que tentam imaginar muitas outras filmagens. Nós já passamos vários filmes aqui na igreja que falam sobre esse momento, pelas descrições que a palavra de Deus fala, pelo mundo em que nós vivemos. Então, tentando nos dar a ideia, tentando dar a imagem do que será esse dia e de como será esse dia. E a pastora disse que havia uma gritaria muito grande, que no sonho que ela teve havia uma gritaria muito grande, um desespero muito grande das pessoas. E é mais ou menos como a gente vê aqui, né? As pessoas se desesperando, sem saber o que está acontecendo, o que está ocorrendo, o que aconteceu de fato. Pessoas queridas sumiram, pessoas amadas sumiram. Então as pessoas no desespero, querendo saber o que estava acontecendo. Mas nós, como cristãos, não podemos nos dar por desavisados, porque isso vem sendo avisado na palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E eu separei aqui algumas palavras. Eu acho que é melhor do que a gente falar é ler, porque algumas coisas não dá para ler tudo. Isso era algo que nós tínhamos que passar aqui talvez um dia inteiro, como no dia de Pentecostes, uma reunião inteira, conversando sobre esses fatos e lendo todos os relatos que a Bíblia nos fala. Mas isso está relatado tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E aí perguntaram para Jesus, isso que nós lemos aqui foi Jesus mesmo falando para nós e para os seus discípulos: portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor.
Deus está falando para os seus seguidores, Deus está falando para nós. Os que mais vão sofrer no dia do arrebatamento são aqueles que já conheciam essa realidade, já tinham ouvido falar disso, já tinham escutado sobre isso, sabiam que isso ia acontecer, mas não vigiaram. Isso são os que mais vão sofrer nesse dia, do que aqueles que nunca ouviram falar, daqueles que não sabiam. Mas aqueles que sabiam, e vão ter certeza, porque o mundo vai levantar 1000 explicações, os governos, aí vai se levantar o governo do anticristo, ele vai dar 1000 explicações para isso que ocorreu, vai tentar enganar o povo, vai dizer que o que aconteceu não foi o que estava na Bíblia, não era o que Deus disse. Vai se levantar uma grande perseguição contra os cristãos a partir deste momento. Então muitos serão enganados, muitos pensarão realmente foi uma praga, foi algo que aconteceu no mundo, como no próprio, quem acompanhou essa novela, eu não acompanhei inteiro, mas essa parte eu dei uma olhada. Muitas explicações, muitas alternativas, muitas coisas foram se falar, e pouco era referenciado ao que a palavra de Deus diz. Mas aqueles que conheciam e sabiam que esse dia viria e não vigiaram, esses é o que realmente sabem. E tudo aquilo que o governo for falar, tudo aquilo que as instituições forem falar, é mentira. E realmente o que aconteceu foi a primeira fase da volta de Cristo, que é o arrebatamento da sua igreja. Amém? Amém. E aqui também perguntaram para ele: Jesus, quando que isso vai acontecer? Perguntaram para ele: Jesus, quando que isso vai acontecer? Deixa marcado aí em Mateus 24, e vamos abrir lá em Marcos 13:32. Marcos 13:32. Marcos 13:32. Acharam aí? Então vamos ler juntos. Vamos ler a partir do 28. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando vires acontecer estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estais de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Jesus falando sobre isso. E o mais impressionante de tudo é que a gente vê a humanidade de Jesus. Às vezes a gente fala que Jesus, como homem, ele tinha toda a força, toda a autoridade, todo o conhecimento. Mas Jesus, como homem, ele abriu mão de toda a sua deidade, de toda a sua onisciência, de toda a sua onipotência, de toda a sua onipresença. Ele abriu mão disso e ele só sabia aquilo que Deus revelava para ele. Jesus, como homem, ele só conseguia, na sua relação com Deus, na sua comunhão com Deus, é que ele operava os milagres, é que ele fazia os milagres, é que ele tinha as revelações de Deus, é que ele sabia as coisas do futuro, só no seu relacionamento com Deus, porque ele abriu mão de toda a sua majestade. E uma prova disso é, Jesus não sabia, mesmo sendo Deus, Jesus não sabia o dia que ele iria voltar.
porque o Pai não tinha revelado para ele. Jesus só sabia aquilo que Deus revelava para ele. E ele não sabia, tanto que o ministério de Jesus só começou depois que ele foi batizado com o Espírito Santo, lá por João Batista. Aí começou o ministério de Jesus. E como homem, ele se fez que nenhum de nós. Hoje, claro, ele sabe, porque ele não está mais na condição de homem. Hoje a situação é diferente, mas naquela época, Jesus falou: nem eu sei quando vai ser esse dia, nem eu sei quando vai ser essa hora, mas eu só digo uma coisa para vocês: ela virá, ela vai acontecer. Por que você acendeu esse livro? Vou esquentar aqui. Ela virá, um dia ela virá, e é o certo que esse dia vai acontecer. Como eu falo, nós vivemos um processo. Nós estamos, como cristãos, não estamos no fim da linha, nem no fim das revelações de Deus. Nós estamos vivendo num processo. Nós estamos fazendo parte de um processo do plano de Deus para restaurar toda a terra. Então nós estamos nesse processo onde agora Deus está fazendo um trabalho para restaurar a nós, restaurar o homem, restaurar a você, restaurar a mim. Esse é o processo em que nós vivemos, o tempo da igreja, a época da igreja. Voltando lá em Mateus 24, nós não sabemos o dia, a hora, mas a palavra de Deus nos dá alguns sinais. Alguns sinais nós podemos ver, porque ela nos revela alguns sinais. No 24:1 agora. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Isso já aconteceu. No ano de 70 depois de Cristo, o templo de Israel foi totalmente destruído. E hoje o que nós vemos? Nós vemos só o Muro das Lamentações, que as autoridades vão lá, vão visitar, que o nosso presidente Bolsonaro esteve lá. Não são todos que vão, porque ninguém quer apoiar Israel, mas o nosso presidente Bolsonaro foi lá, o Trump também foi lá, orou assim naquela parede, mas não são todas as autoridades que vão, não. Lá é o que restou do templo. Isso já aconteceu. Depois, em 70 depois de Cristo, o templo foi destruído e ainda não foi reconstruído. No 3, versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis a falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo.
E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Amém? Amém. Palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus, porque a palavra é verdadeira. A gente pensa guerras e rumores de guerras, e muitas vezes a gente fica imaginando que são as guerras mundiais que já houveram no mundo. A Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial. Mas quando fala guerras e rumores de guerras, existem milhares de guerras regionais acontecendo em muitos países. Guerras devido à raça, devido à etnia. Há muitas guerras acontecendo no mundo todo hoje, que não são as guerras mundiais, como nós estamos acostumados a ouvir, a estudar, mas guerras estão acontecendo o tempo todo. E nós vemos hoje que o mundo, ele anda como por um fiapo. A gente vê o que está acontecendo hoje na economia, as coisas que estão ocorrendo, as guerras econômicas que estão aí existindo, interesses sendo confrontados no mundo inteiro, nações que são as nações mais ricas se combatendo uma com a outra, e que para isso venha gerar uma tensão mundial, uma crise mundial, um problema mundial, um conflito mundial. Essa distância é muito pequena, essa divisão é muito pequena. Então nós estamos a todo momento cercados aí por essa situação em pleno século 21. Milhões de pessoas passam fome. É algo assim inadmissível para a época em que nós vivemos, de tecnologia, a época de desenvolvimento. Sabemos que existem milhares de pessoas em pleno século 21 que ainda passam fome. Porém, Jesus diz: é o princípio das dores. É o princípio das dores. E ele fala aqui também, que no 12, e por se multiplicarem, fala dos falsos profetas, levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão muitos, e por se multiplicarem a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. É apostasia, o erro aparecendo no meio da igreja, o engano aparecendo no meio da igreja, dominando e vindo com doutrinas demoníacas, com coisas demoníacas, assolando a igreja. Esse é o momento em que ele fala do amor se esfriar de quase todo, porque o amor de Jesus é que mantém a chama acesa, o amor de Jesus é que mantém a igreja, o amor de Jesus é que nos mantém de pé. É este amor que nos segura, que nos sustenta e que sustenta a igreja. Nós estamos aqui reunidos, não porque ganhamos um salário, ninguém ganha salário aqui para começar, mas não porque ganhamos um salário, estamos reunidos aqui por causa de um ato de amor do nosso Senhor. É isso que nos une aqui. Não somos parentes uns dos outros. O que nos une aqui é o amor de Jesus. Mas quando o amor se esfria, a apostasia entra, o engano entra, a mentira entra. E o que Jesus está falando? Que no final dos tempos, o amor se esfriaria de quase todos. Isso não está fora a igreja. Aquele, porém, que perseverar até o fim. Perseverar até o fim. Jesus te chama a perseverar. Amém. Jesus está te chamando você a perseverar até o fim. Não se deixar levar por esse estado de coisas. Não se deixar levar por essa apostasia, nem por este engano que tem assolado até a própria igreja de Deus. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E eu fui procurar o que significa essa palavra perseverar.
É uma palavra que no grego significa upomeno. Ela é upomeno no grego. E ela diz assim: perseverar é resistir à adversidade. Perseverar é resistir à pressão. Perseverar é manter-se firme. É persistir sobre pressão. Não é que você não vai ter pressão, não é que você não vai ter adversidade, mas o perseverar é resistir na adversidade, é esperar calma e corajosamente. Esperar calma e corajosamente. Isso, e confiadamente. Isso é perseverar. Então Jesus fala: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Nunca o evangelho foi tão pregado como é hoje, porque a tecnologia, que traz coisa ruim, mas também traz coisa muito boa. A tecnologia hoje está levando o evangelho aonde os missionários não podem ir, aonde os cristãos não podem ir. A tecnologia tem levado a mensagem do Senhor até os confins da terra. Hoje a tecnologia tem permitido isso. Então o evangelho tem sido espalhado pelo mundo inteiro, até na Coreia do Norte, um país totalmente fechado, totalmente cercado. Eles não têm conseguido barrar totalmente, por mais que eles tentem bloquear, eles não têm conseguido barrar totalmente a entrada da palavra de Deus, através da internet, através do rádio. Eles não têm conseguido impedir a entrada da palavra de Deus, amém? Glória a Deus por isso. O evangelho está sendo pregado a todo mundo. E a hora que não tiver uma pessoa na terra viva que falte ser salva, só Deus sabe disso. A hora que não tiver uma pessoa na terra viva que falta ser salva, e todos que estão vivos, que falta conhecer o evangelho, que falta ser salvo pelo evangelho. A hora que tiver esse momento, que todos os que Deus conhece o coração, todos que tiveram a oportunidade de aceitar, quer dizer, o mundo todo vai ter a oportunidade, aqueles que aceitaram e não sobrou nenhum, eu digo para você, é a hora em que Jesus vai arrebatar a sua igreja. Quando tiver um que falta, que ele sabe que é dele, e que não viu ainda, a hora que não estiver na face da terra dos vivos, ninguém que ainda não tenha se voltado, porque todos que estão vivos já se voltaram para Jesus, é a hora em que Jesus vai arrebatar a sua igreja, e só Ele sabe. Só Deus sabe. Nós não sabemos esse momento. Você não sabe esse momento. Jesus também, quando estava aqui na terra, não sabia qual seria esse momento, mas Deus sabe qual será esse momento. Amém? Outros sinais que nós estamos vendo. Deixa eu ver se eu leio mais aqui alguma coisa aqui. Vamos ler no 29 agora, Mateus 24, 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus.
35, versículo 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Aqui ele volta a repetir. Mas a respeito daquele dia e hora, a mesma coisa que lemos em Lucas, né? No 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Assim, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, de novo, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E como nós vimos, haverá um grande clangor, clangor de trombetas. Então, meu irmão, tire os ruídos do seu ouvido. Tire todos os ruídos do seu ouvido. Pare de ouvir as mentiras do diabo, pare de ouvir as mentiras do homem. Tire os ruídos do seu ouvido, para que quando essa trombeta toque, você possa ouvir o soar da trombeta e você ser arrebatado para o encontro com o Senhor nos ares. Amém? Outras coisas que a palavra de Deus fala, que já estão acontecendo, era a reunificação dos judeus em Israel. Essa era uma das profecias que estavam para acontecer. Se a gente olhar aqui em Lucas, abrir em Lucas, pode ir para lá agora, que a gente não vai abrir mais Mateus. Lucas 21, 24. Cairão, vamos ler juntos aí, Lucas 21, 24. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. De novo, cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. Sabe quando aconteceu isso? Já falei aqui, quando o templo de Israel foi destruído, em 70 depois de Cristo. Não tinha acontecido aqui ainda, quando Jesus falou isso. Em 70 depois de Cristo aconteceu isso. Eles foram invadidos, foram mortos e foram levados cativos. Os judeus foram espalhados pelo mundo, foram levados cativos a todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem. Que tempo é este? Que tempo é este? É o tempo, até o tempo da volta de Cristo. Quando Jesus voltar, nosso tempo, os gentios são aqueles que não são judeus, é o tempo da igreja. É o tempo da igreja, é o nosso tempo. Nosso tempo vai terminar quando Jesus voltar. Isso aconteceu em 70 depois de Cristo. 70 depois de Cristo eles foram dispersos. Até os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Nós estamos vendo que isso já está, nós estamos vivendo nos últimos tempos da igreja, nos últimos tempos dos gentios. Por quê? Em 1948,
Israel se tornou novamente uma nação. Desde 70 depois de Cristo até 1948, os judeus estavam espalhados pelo mundo, como diz esta palavra. Estavam totalmente espalhados pelo mundo. Em 1948, eles voltaram a ser, inacreditavelmente, que era uma coisa impossível de acontecer, chegar lá no meio dos palestinos, dá licença aí, vai saindo daqui, sai dali, porque agora vamos pôr Israel aqui. Até hoje estão brigando por conta disso. E eu sempre falo lá na reunião do escritório, eu acho que já falei aqui também. Imagina a igreja de Jesus reunida assim no culto de domingo, há 100 anos atrás. Imagina a igreja de Jesus, aqui como nós, reunidas no culto de domingo há 100 anos atrás, em 1919. Vamos supor que caísse no mesmo dia, no dia 18 de agosto de 1919. Aí chegava o pregador e falava: olha, Israel vai voltar a ser uma nação, eles vão voltar para Jerusalém, eles vão ser reunidos lá em Jerusalém, porque a Bíblia prevê isso, antes da volta do nosso Senhor. Amém. Amém, porque é a palavra de Deus. Mas era algo que parecia ser impossível, algo que parecia ser inacreditável, algo que era algo que ninguém conseguia entender como isso podia acontecer. Hoje, a maioria de nós aqui já nasceu com isso, com fato real, com fato acontecido, com fato realizado, uma profecia cumprida. Amém? Amém? Glória a Deus por isso. Então hoje é muito mais fácil para nós acreditarmos, porque já aconteceu. Agora, Israel, Jerusalém, só passou o controle do povo judeu. Não foi em 1948 que Jerusalém passou ao controle do povo judeu. Jerusalém passou ao controle do povo de judeu em 6 de junho de 1967, quando, na Guerra dos 6 Dias, que foi uma guerra que houve em Israel, Israel tomou o controle da cidade de Jerusalém. Mas ainda não é um controle total, porque ela não é conhecida pelo mundo. Eles têm um controle administrativo da cidade, mas ainda não é reconhecida no mundo inteiro. Israel ainda, você vê que está uma briga. Quando o Bolsonaro falou que ia pôr a embaixada do Brasil lá em Jerusalém, houve uma grita total, houve uma revolução total. Como o exemplo que Trump fez, Trump teve a coragem de colocar e pôs a embaixada dos Estados Unidos, ele colocou lá em Jerusalém, porque o mundo não reconhece Jerusalém como uma cidade da nação de Israel. O mundo ainda não reconhece. Ele já tem um controle administrativo, mas isso está caminhando. E muitas nações, e como o Brasil, seguindo o que a própria palavra de Deus fala, abriu um escritório comercial lá, não colocou ainda a embaixada lá, mas o mundo está se direcionando para isso. Então o tempo se completa, o tempo dos gentios está se completando. O tempo dos gentios está se completando, significa que a volta de Jesus está muito próxima. Amém? Amém. E por último eu queria ler com vocês 2 Tessalonicenses 4. Está tendo um retorno enorme de todos os países. Perdão, é 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses 4. É noticiado direito. Tem uma superintendente de um cliente meu, que é da CDHU, que ela é judia. Eu estava conversando com ela, e o marido dela é cristão e ela é judia. Mas todo final de ano eu mando lá a Bíblia, já mandei Bíblia para ela, já mandei os livros de mensagens, sempre mando para ela. E outro dia eu estava conversando com ela sobre isso, sobre as coisas assim, sobre Deus, alguma coisa assim. Ela falou assim que
parte da família dela já tinha se mudado para Israel, já tinha se movido para Israel. Ela é aqui no Brasil. E ela falou que muitas nações, principalmente da Europa, eles estão voltando, estão vindo para Israel. Eles estavam espalhados, estão sendo reunidos novamente. Jesus falou: eu não sei o dia, mas eu vou dar alguns sinais para vocês. Igreja, acorde, os sinais estão aí, às nossas vistas, nós estamos vendo. Vamos parar de ficar se preocupando com coisa que não leva a nada, que não tem valor nenhum. Vamos se preocupar com aquilo que é eterno, com a nossa salvação, com a nossa alma, né? Estamos perseverantes e vigilantes, como Jesus falou. E ele fala aqui, um texto que nós lemos muito, 4:13. Eu falei 1 Tessalonicenses 4:13. Eu tinha muito mais texto aqui, mas não vai dar tempo. A Bíblia recheada sobre esse assunto. Se vocês forem procurar, vocês vão achar em todo canto. Não queremos, porém, irmãos, acharam aí o 13? Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos... Podemos ler juntos. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, aqui estamos nós, estamos vivos, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. O 5 também. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que este dia, como ladrão, não vos apanhe de surpresa, porque vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, até de noite, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. A armadura de Deus. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo.
Amém? Irmão, você é da luz? Amém. Glória a Deus, você é da luz? Amém. Você é do dia? Amém. Então, permaneça nisso. Permaneça vigilante, né? Porque somos nos dias. Seja sóbrio, permaneça sóbrio, revestidos de toda a armadura de Deus, toda a armadura que Deus preparou para você, se fortalecendo na sua comunhão com Deus. Permaneça no dia, permaneça na luz, porque quando isso acontecer, nós possamos todos subir juntos para o encontro com o nosso Senhor dos lares, porque Ele não te destinou, o que Ele fala, Ele não te destinou para o inferno, para a ira, para o julgamento e para a condenação. Jesus não te destinou para isso. Se você está aqui, você foi chamado por Deus, e Deus não te destinou para isso. Então se firme na palavra do Senhor, se firme na comunhão com Deus, permaneça com seu ouvido limpo, para que você possa ouvir o soar da trombeta. Amém? Deus deu esse recado através da sua palavra, através do sonho. Deus mandou esse sonho, porque faz tempo que nós não falamos sobre isso aqui na igreja. Se Deus deu esse sonho à pastora, é porque Deus quer nos alertar, porque Ele nos ama, Ele quer que a gente esteja perseverante e vigilante, como Jesus nos falou. Amém? Então vamos orar. Ore você ao Senhor agora e peça para Ele te ajudar. Só Ele pode te ajudar a perseverar, a resistir a toda a oposição das trevas. Peça a Jesus para te ajudar a perseverar e a vigiar, porque Ele não te chamou para a ira, Ele te chamou para a luz, para o dia e para a salvação. Peça a Ele agora, ore ao Senhor agora. Senhor Jesus, me ajuda, Senhor, a perseverar nos teus caminhos. Me ajuda, Jesus, a vigiar. Jesus, eu não confio em mim mesmo. Eu sou fraco, falho, imperfeito. Mas eu clamo a Ti agora, que o Senhor venha segurar bem firme na minha mão, porque só em Ti eu desejo estar, só em Ti eu posso confiar. Muito obrigado, Senhor. É no Teu nome que eu oro. E me ajuda, Senhor, a estar preparado para a Tua vida. E pode ser hoje à noite, pode ser amanhã, pode ser depois da manhã. Mas independente da hora, independente do momento, Jesus, eu quero estar preparado. É no Teu nome que eu oro. Amém.